The truth is running in our blood. The answers are lying here within. Olá, um bom dia, uma boa tarde ou até uma boa noite. Quem fala com vocês é o Ariel e o tema de hoje é sobre diferença. Diferente. 3 sinônimos. Qualidade do que é diferente, o que distingue uma coisa de outra. Falta de igualdade ou de semelhança. Alteração digna de atenção. O que é diferente? Diferente é algo que foge do padrão. E o que é um padrão? Uma norma determinada pela maioria que é usada para comparação. E eu estou falando do ser humano. A sociedade impõe alguma coisa. Eu acho que é meio clichê. O ser humano vive de comparação. A gente se assemelha muito às pessoas que a gente convive. E isso se baseia até com os animais. Por exemplo, se a gente vê algum comportamento dos animais, a gente tem a tendência a copiá-los. Por quê? Porque nós seres humanos temos um cérebro diferente dos animais. Os animais, eles nascem dispostos a sobreviver. Ou seja, eles se adaptam muito fácil. Eles, tipo assim, por exemplo, filhote de leão, ele, claro que não vai caçar. Menos de 6 meses eu tenho certeza que ele já consegue caçar tranquilamente. Agora o ser humano precisa aprender com os outros. Por exemplo, a mãe tem que ficar com o filho até ele crescer e conseguir criar. Porque a gente, nesse caso, é mais evoluído que os animais, então a gente precisa de mais tempo para aprender. E por isso a gente copia os comportamentos uns dos outros. O padrão que foi instituído nem não necessariamente é bom. E aí você pode ver por uma coisa bem simples. O ser humano tem a tendência de se unir para coisas ruins, de verdade. Você vê, na verdade, todas as guerras foram criadas por isso. Pessoas falaram, pô, vamos se unir ou para conquistar território ou porque alguém provocou. Por exemplo, a Alemanha estava em crise depois da queda da bolsa. A população e a Alemanha colocava a culpa nos judeus por ter perdido a guerra. É como se eles tivessem traído a Alemanha, alguma coisa assim. Todo mundo sabe que isso não é verdade e só foi para acabar com o povo judeu mesmo. E a população estava em crise, faminta e estava perdendo suas terras para os judeus. E aí eles se uniram e criaram o nazismo. Tipo, eles estavam em uma situação crítica e vulnerável. Ou seja, quando o ser humano está nessas duas condições, ele tem a tendência a aceitar qualquer coisa. E isso não estou falando só da Alemanha, estou falando de todas as sociedades. Isso é conhecido como efeito manada. Situações em que o indivíduo é influenciado por condições ambientais, emocionais, sociais aos outros. Ou seja, exatamente o que eu acabei de falar. Quando as pessoas se encontram numa situação crítica, elas precisam tomar uma decisão e nem sempre é a melhor decisão. Quando isso acontece, a gente precisa olhar para a história, porque a história sempre se repete. Você pode ver que algumas coisas que já aconteceram no passado vão acontecer novamente de novo. Por quê? Porque é como se o ser humano tivesse, entre aspas, fadado a cometer os mesmos erros. Só que é aquilo que eu tenho falado de mudar de atitude. Então, por isso que eu particularmente, eu estudo história, busco entender um pouco mais para que a gente não cometa o mesmo erro do passado. Então, a gente tem que ser a diferença. Jesus disse sobre isso, que a gente tem que ser o sal da terra, a luz do mundo. Por quê? Porque o mundo é como se fosse não vou nem falar, uma grande terra. Só que nem todos estão seguindo um caminho, só que a gente é o inverso deles. Porque é algo até um desabafo, meu. O ser humano vai querer evoluir tanto que ele vai desevoluir. Não sei nem se existe essa palavra, mas é só um modo de dizer. Vai evoluir tanto que ele vai retroceder. Por exemplo, um dia, eu tenho certeza disso, os seres humanos vão questionar o porquê nós usamos roupas. Agora eu vou dar uma base. Por que a gente usa roupa? Nós começamos a usar as roupas há 100 mil anos atrás. Era para se proteger do frio e do calor. E para demonstrar riqueza e também por vergonha, que é um tema muito mais além, não dá para eu falar tudo que eu queria falar aqui. A gente começou a usar roupa por essas condições. Só que o ser humano vai falar, pô,
Mas eu não preciso mais disso. Eu acho que vão tacar bem na vergonha. Tipo, eu não tenho vergonha do meu corpo, então eu não preciso. E aí, as pessoas vão parar de usar roupa. Tipo assim, é como se o ser humano crescesse na tecnologia, no desenvolvimento, em comunicação. Só que ele, em uma questão moral, ele não crescesse mais. Ele perdesse tudo. Aí, quando você perde os princípios, é o que está acontecendo, o ser humano vai perder a noção de muitas coisas. Pô, por que que você fala tanto de princípio? Porque é a primeira coisa que existiu. E se o mundo tem mais de 5 milhões? Deve ter bem mais, mas se desde aquela época a gente tem esses princípios para sobreviver até hoje, então algo importante, algo essencial está nisso. Então a gente tem que seguir a mesma linha. Porque imagina se todos os seres humanos começassem a criar regras e leis. O mundo viria em um caos, literalmente. Então é necessário que se torne um padrão algumas coisas, mas outras não. Por exemplo, se esse padrão for quebrado na questão de princípios, o, o mundo vai perder o seu sentido. Não, porque, não tô falando para as pessoas se limitarem de maneira nenhuma, mas estou dizendo que se todo mundo pensar e querer revolucionar, entre aspas, afinal, não vai existir mundo. Porque, tipo, se você acredita que algo é certo e não necessariamente isso é certo, isso é dependendo do seu padrão de vida, dependendo do seu comportamento, de como você foi criado. Eu vou falar algo extremo, mas algo que, sei lá, alguém pode pensar. Ah, antigamente o homicídio era normal, sabe? Você matar as pessoas, normal, porque você precisava sobreviver. Agora hoje é algo abominável. Por que isso aconteceu? Porque o ser humano entende melhor a gente limitação para que a gente não tivesse prejuízos maiores. Porque, por exemplo, antigamente muitos homens morriam. E aí não tinha como. Se não tivesse uma lei, a gente ia acabar com o mundo, literalmente. Então é por isso que é necessário a gente ter princípios, porque é o que nos fez subsistir até agora. Espero que você tenha gostado, mas o que eu gostaria realmente de falar é que se o mundo está indo para um caminho, e eu digo no mundo de pessoas que estão no planeta Terra e pensam de uma única maneira. E nem sempre essa maneira é a melhor. Se fez sentido para você, compartilhe com alguém, ajude outra pessoa a pensar um pouco mais